Nessa aula eu vou falar sobre consistência em banco de dados NoSQL. Vou tratar dos seguintes tópicos: a consistência de atualização, consistência de leitura, depois o relaxamento da consistência, falando um pouquinho sobre o teorema CAP, depois o relaxamento da durabilidade e marcadores de versões. Vou dividir essa parte em duas videoaulas. Na primeira delas eu vou falar sobre a consistência de atualização de leitura e depois, na segunda, o restante dos tópicos. Bom, começando então pela consistência de atualização. Esse tipo de consistência decorre do conflito escrita-escrita, quando eu tenho duas transações que querem atualizar o mesmo item de dado ao mesmo tempo. Vamos supor um exemplo aí do saldo de uma conta bancária. Se você quer fazer, por exemplo, um saque em uma conta, suponha que você tenha R$100 na conta e você faz uma transação, ou seja, um usuário vai lá para fazer um saque de R$80. Mas ao mesmo tempo, você pode ir em outro terminal, por exemplo, querer fazer um saque de R$40. Então eu tenho duas transações rodando ao mesmo tempo e somando as duas, 80 mais 40, é maior do que o saldo que eu tenho em conta. Então, por questão de consistência, o sistema não deveria deixar isso acontecer e, além disso, o saldo ficar atualizado no final. Então, quando eu não tenho controle de concorrência, suponho que meu sistema não tem um sistema de controle de concorrência, então as gravações elas chegam aos servidores, são serializadas, seja aplicadas uma após a outra, mas nesse caso, normalmente mesmo em servidores centralizados, os comandos da transação, né, eles são intercalados. É uma após a outra, mas na verdade tem um entrelaçamento de forma que que o sistema vai executar parte do comando de uma, depois passar para outra, depois voltar naquela até que sejam concluídas. Então suponha, por exemplo, que as duas transações comecem, uma verifica o saldo, tem R$100, então quer sacar 80, então está tranquilo e continua os próximos comandos. A outra vem logo depois, também tem esse saldo, tem R$100, quer sacar 40, então também ela continua os próximos comandos. Mas aí depois volta na primeira, por exemplo, e subtrai R$80 e atualiza o saldo para 20. Aí vem a segunda, ele não vai ler de novo esse saldo, ele já tinha lido. Então ele vai atualizar o saldo, que era 100, menos R$40, vai ficar 60, aí isso aí sobrepôs os 20. Então no final eu vou ter lá R$60 na conta e os dois conseguiram sacar. Então esse é um problema que para esse tipo de aplicação não deveria ser aceito. Então a segunda atualização foi baseada em um estado anterior à primeira, mas foi aplicada depois dela. Então você tem uma coisa chamada de gravação perdida, ou seja, a segunda sobrepôs o que a primeira gravou, além de não ter mantido a consistência do saldo aí. Então esse é um problema quando eu não tenho controle de concorrência. Agora, o que os sistemas de banco de dados fazem, os SGBDs? Eles têm um mecanismo lá de controle de concorrência, para evitar esse tipo de situação, para que eu possa programar essa consistência aí que eu tenho que garantir total isolamento das duas transações ali. Então, normalmente existem duas abordagens aí para controle de concorrência, uma chamada pessimista e a outra otimista. Na abordagem pessimista, é uma abordagem que evita os conflitos. Esse tipo de conflito, por exemplo, seria evitado. Normalmente, nas abordagens pessimistas, isso é feito através de bloqueios de gravação. O esquema de bloqueios, que é o mais comum aí em SGBDs relacionais. Então, nesse caso, quando a primeira transação começasse e fizesse a primeira leitura do saldo, aquele item de dado, o saldo da conta, seria bloqueado. Então, quando a segunda transação tentasse fazer a leitura e aquele item tivesse um bloqueio exclusivo, por exemplo, ele não conseguiria fazer nem a leitura. Então, esse tipo de
de técnica de controle de concorrência garante essa consistência, mas ele degrada a performance, porque a segunda transação teria que ficar esperando a primeira terminar para depois ela continuar o processamento. O custo disso é a degradação da performance. Você tem também as abordagens otimistas. Nesse caso, elas permitem aí os conflitos, mas os detecta e atua para corrigi-los. Então, tem vários tipos de abordagens otimistas. Por exemplo, uma delas que faz o tipo de atualização condicional, o valor é testado antes da atualização para ver se ele foi alterado desde a última leitura. E se for, então a transação é cancelada. Então, por exemplo, eu deixaria as duas transações serem feitas. A primeira iria fazer a atualização do saldo, mas a segunda, ele antes de fazer realmente a atualização do saldo, ele ia ler de novo esse saldo. Então, como a primeira vez ele teria lido lá 100, na segunda vez, exatamente antes de atualizar, ele ia verificar que o saldo já foi alterado. E aí, então, ele não permitiria essa atualização, cancelando essa transação para manter a consistência. Esse tipo de transação pode ser mais eficiente, né? Esse tipo de abordagem pode ser mais eficiente, porque evitaria os bloqueios, deixaria as transações processarem, mas faria essa verificação no final. Um outro tipo de abordagem pessimista permite que ambas as atualizações sejam feitas, mas registra os conflitos e depois esses conflitos são unidos de alguma forma. Bom, para alguns tipos de aplicação, isso é razoável. Você permitir conflitos e depois ter alguma técnica para resolver esses conflitos, nem que seja manual. Mas essa exatamente de banco talvez não seja o caso mais apropriado para esse tipo de abordagem. Bom, ainda na consistência de atualização, o controle de concorrência em um sistema distribuído é mais complexo, ou seja, isso tudo que eu falei se aplica aí a um sistema centralizado e também a um sistema distribuído. Só que nesse caso do sistema distribuído, isso se torna muito mais complexo. Imagina aquelas técnicas que eu falei de replicação e fragmentação. Então, se por exemplo, num sistema mestre-escravo, normalmente as atualizações são feitas só a partir do mestre. Aí fica mais fácil fazer esse controle de atualização. Mas na abordagem lá de ponto a ponto, replicação ponto a ponto, as atualizações podem ser feitas em qualquer nodo. Então, pode acontecer de dois nodos fazerem a atualização do mesmo item de dado simultaneamente, mas em ordens diferentes aí. Então, isso é mais complexo de gerenciar, como que é feita a consistência desses dados. Bom, de uma forma geral, o que a gente tem, tanto em sistemas centralizados quanto distribuídos, que se para eu garantir uma alta consistência, ou consistência total, o preço que eu pago para isso é o desempenho, ou seja, eu garanto uma grande consistência, mas perco em desempenho. Mas eu posso diminuir essa consistência para ganhar em desempenho. Então, na verdade, eu tenho que ter um equilíbrio aí entre manter a consistência e responder rapidamente. Essas abordagens pessimistas, elas degradam severamente o tempo de resposta. Essas abordagens que usam aí bloqueio, por exemplo, elas têm um péssimo tempo de resposta e, por isso, elas normalmente não são usadas em banco de dados no SQL da forma que elas são usadas em banco de dados relacionais. Na verdade, elas existem, mas de uma forma que garanta mais um desempenho melhor. Bom, passando agora para a consistência de leitura. Nesse caso da consistência de leitura, eu tenho um conflito leitura-gravação. Ou seja, a leitura é feita durante uma gravação. Vamos considerar um exemplo aqui, que eu tenho um sistema de pedidos, tenho aqui dados, por exemplo, uma tabela de itens de pedido, os produtos, e uma outra tabela que tem aqui é o frete.
Então, suponha que a taxa de frete é calculada em função dos itens do pedido, né? E que aconteça uma situação assim, por exemplo, eu tenho um usuário 1 aqui, que é o Martin, processando uma transação, e eu já tenho os itens do pedido dele, mas ele quer fazer uma alteração nesses itens. Então, ele quer trocar algum item, adicionar algum item, alguma coisa assim, ele quer alterar um item. Isso implica em alterar a taxa de frete. Mas, como eles estão em tabelas diferentes aqui, ele veio aqui, atualizou o item, e aí antes que a tabela de frete seja atualizada, veio um segundo usuário, o Primo, e quer fazer uma leitura desses registros. Então ele leu, nesse caso ele já leu o item de pedido aqui atualizado, mas o frete não. Então isso vai gerar uma inconsistência, porque o frete não foi atualizado com aquele novo item de pedido ou com aquela nova atualização. E aí só depois que volta aqui a transação do usuário 3, então faz a atualização do frete. Então nesse caso eu tenho esse conflito que aconteceu assim, foi feita uma leitura aqui pelo usuário 2, enquanto o usuário 1 estava fazendo a atualização nos dados. Então esse aqui é o conflito leitura-gravação. No conceito aí de consistência lógica, ela teria que assegurar que os diferentes itens de dados façam sentido juntos. Ou seja, naquele caso ali, se eu quero que esses itens de pedido mais o frete formam aí uma consistência lógica, ele teria que garantir que esses dois diferentes itens de dados façam sentido como um todo e não permitir que eu faça, por exemplo, que eu tenha aquele problema de leitura do exemplo anterior. Normalmente isso é garantido em SGBDs relacionais pelo conceito de transação. Então, no SGBD relacional, o conceito de transação me permite, por exemplo, programar essa atualização do usuário 1 como uma transação. E aí, pelo conceito de transação, se ele for garantir aquelas propriedades ACID, essa leitura do usuário 2 não poderia ocorrer nesse ponto aqui da transação. Ou seja, ele teria que ou esperar a transação do Martin terminar para depois ele conseguir ler as duas tabelas, ou ele leria aqui o dado do item de pedido num estado anterior a essa atualização. Então, pelo conceito de transações, ele teria que garantir isso. Agora, nos SGBDs no SQL, esse conceito de transação ACID não é exatamente como nos relacionais. Na verdade, isso depende muito do tipo de SGBD, do modelo de dados que ele está usando. Que, por exemplo, nos SGBDs no SQL orientado a grafos, normalmente eles suportam essas transações ACID da mesma forma que nos relacionais. Já naqueles orientados a agregados, que são os outros modelos que a gente viu, eles suportam transações, mas normalmente só dentro de um único agregado. Ou seja, você pode também ter transações ACID, mas dentro de um único agregado. Então, se, por exemplo, na hora de modelar esses dados, eu coloquei tanto os dados de frete no mesmo agregado de pedido, junto com os itens, então eu consigo programar isso aqui como uma transação ACID. Agora, se eles estivessem em agregados diferentes, normalmente os SGBDs no SQL não tratam disso. Então, eu tenho o conceito de janela de inconsistência. O que é uma janela de consistência? É o período de tempo no qual poderia ocorrer uma inconsistência de leitura quando uma alteração afeta múltiplos agregados. Então, se eu tenho mais de um agregado, entre o intervalo que eu atualizo um item e vou atualizar um outro item que está em outro agregado, esse tempo que leva para eu fazer essas operações é chamado de janela de inconsistência. Então, isso pode gerar, então, algum problema, né, de consistência dos dados naquele conflito de leitura-gravação. Então, uma leitura logicamente consistente é um problema clássico e pode ocorrer mesmo em um único servidor. Então, assim, mesmo se tratando de um servidor centralizado, também pode acontecer esse problema da leitura inconsistente. Agora, quando a gente tem um SGBD que roda num cluster
com replicação, aí, na verdade, esses problemas clássicos também existem, mas eu tenho um outro tipo de problema, que é descrito a seguir, que é a consistência de replicação. Então, o que é a consistência de replicação? Para eu garantir uma consistência de replicação, o sistema tem que garantir que o mesmo item de dado tenha o mesmo valor quando lido a partir de diferentes réplicas. Então, o problema é que o dado é replicado, ou seja, tem uma cópia dele em vários nodos. Então, para garantir que eu sempre vou ter o mesmo item de dado atualizado nas várias cópias, então isso se torna mais complexo, que é a chamada consistência de replicação. Suponha um exemplo aqui, ó. Eu tenho um usuário aqui, o Premod, que está lá em Mumbai, na Índia, e ele quer reservar um quarto de hotel e só tem um último quarto aqui para ser reservado. Aí ele vai lá e faz a reserva. Então, esse quarto não está mais disponível. Mas se eu tenho aqui replicações desses dados, tanto em Londres quanto em Boston, então essas atualizações elas gastam um tempo para chegar lá. Então pode acontecer, por exemplo, de um outro usuário, que é a Cindy, lá em Boston, já veja essa atualização, que ela foi feita mais rapidamente lá, mas um usuário lá em Londres, o Martin, ainda não viu essa atualização. Então ele vai enxergar ainda o quarto disponível. Então essa que é a questão da consistência da replicação. Então eu tenho um conceito aí chamado de eventualmente consistente. Eventualmente consistente é uma situação em que em algum momento qualquer nodo pode ter inconsistência de replicação. Mas se não houver mais atualizações, todos os nodos acabarão atualizados com o mesmo valor. Ou seja, depois de um certo tempo, essa propagação vai chegar aqui e esse nodo também vai ser atualizado. Então isso é chamado de, nesse intervalo em que isso não acontece, eu tenho uma situação de eventualmente consistente. Então, no exemplo anterior, as atualizações serão totalmente propagadas e Martin verá o quarto, que o quarto está reservado. Então, isso sim, para vários tipos de aplicação, isso não chega a ser um problema. Para outros, pode ser. Então, essa consistência de replicação, ela é independente da consistência lógica, são duas coisas diferentes. Entretanto, essa replicação, ela pode exacerbar uma inconsistência lógica, porque ela aumenta essa janela de inconsistência. Bom, e um outro tipo de consistência de leitura, que chama de consistência de seção, tem que ser tratado, que é a questão de que eu tenho que garantir que o cliente vai ver suas próprias atualizações. Por exemplo, alguém está fazendo uma atualização dos seus dados, mas ele mesmo, se der lá, por exemplo, vamos supor que você está num sistema de fazendo comentários lá na rede social, ou numa notícia, por exemplo. Aí um usuário vai lá e faz um comentário, e aí depois, se ele fizer um refresh no browser, ele tem que ver o comentário dele, senão aquilo lá vai gerar uma situação de que ele vai achar que às vezes ele não fez aquela atualização. Então, esse é um problema talvez mais sério assim, para algumas aplicações. Porque essa consistência ela pode ser quebrada se a gravação for feita em um nodo e a leitura em outro, devido a essa janela de consistência. Então, suponha que quando ele atualizou, a atualização foi feita no nodo, mas quando ele fez a leitura foi feita a partir de um outro nodo. Então, isso gera esse problema da consistência de seção. Então, isso deve ser evitado porque isso é mais visível do que, por exemplo, a questão do quarto do hotel lá, quando alguém está numa situação de ver uma reserva e depois não ver mais. Essa aqui é mais visível para uma aplicação e deve ser tratada. Existem algumas técnicas para tratar disso. Bom, então essa primeira parte da videoaula trata dessa questão da consistência de leitura e gravação. Aqui está a referência de onde eu tirei esses dados.